Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia aqui, né, no nosso encontro virtual. Ao final de um dia, mas tem gente que vai ver isso no início vai ouvir no início do dia, no meio do dia, mas é sempre bom a gente poder criar esses oásis de reflexão, de oração, no meio da vida, né, das questões da vida, das turbulências, para a gente acalmar o coração e a gente poder estar em sintonia com o alto, com as coisas que a gente acredita, com as coisas que a gente estuda. Então, que a mensagem de hoje, do estudo de hoje, possa ajudar a gente nessa empreitada. Vamos lá, a gente está aqui estudando a Gênese, vamos falar aí ainda, estamos nas predições do Evangelho, né? E estamos vendo aqui, nesse item, um só rebanho, um só pastor. Uma passagem que foi narrada por João, no capítulo 10, versículo 16, onde ele diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Jesus, quando caminhava, e obviamente naquela época isso era muito marcado também, né? Como hoje a gente ainda tem muitas formas de enxergar a vida, muitas formas de crenças, né, na divindade, a forma de vivenciar a espiritualidade. E Jesus trazia ali uma verdade, um olhar sobre a verdade universal. Não que ele trouxesse um ar de superioridade, né, de eu sou melhor do que o outro, mas da verdade universal mesmo, aquela que nos aproxima mais das leis divinas. Então, Kardec vem dizendo aqui que, por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão em uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre os seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Essa reflexão a gente vai encontrar também no livro que é o Espiritismo, né? Quando no diálogo com o padre ele tenta entender ali, fazendo perguntas para Kardec, qual o sentido de uma nova religião, porque ele via a doutrina espírita como uma religião. Mas quando Kardec trouxe o espiritismo, ele não viu como uma religião, ele não criou com a intenção de ser uma religião, mas uma filosofia baseada numa ciência que estuda o espírito e que traz consequências morais, né? Nós é que acabamos trazendo um pouco desse viés religioso, por quê? Porque a gente entende que a religião é, de fato, ali a que representa essa conexão com a espiritualidade, com Deus, né? Então, a gente ainda precisa de um formato, vamos dizer assim. Mas, inicialmente, o intuito de Kardec não foi esse, né? Sem dogmas, sem rituais, né? Sem hierarquias. Apesar da gente trazer um pouco disso, porque principalmente no Brasil a gente tem uma cultura muito católica, então a gente acaba misturando um pouco, né? Mas o que ele vai dizer é que justamente a intenção aqui não era estar ali botando mais lenha na fogueira, né? Jesus vai falar de uma crença única em um Deus de amor, justo, soberanamente justo e bom, né? E não na forma como você deve orar, como é que Jesus falava, né? A gente deve orar com sinceridade, de coração, e não necessariamente a forma de ajoelhar, ou a forma de rezar um terço, ou a forma de repetir uma oração, é a forma mais correta, né? A exclusividade da verdade faz parte de uma característica do orgulho e do egoísmo, da vaidade. Então, Jesus não seria compatível, né, com a proposta de Jesus se ele fosse ali trazer algo que pudesse estimular isso em nós, né?
Entretanto, a unidade se fará em religião como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Então, em algum momento, essas religiões, a gente vê hoje, inclusive, o movimento interreligioso, né, onde nós conseguimos falar do mesmo assunto, as mesmas demandas, as mesmas questões, mesmo sob perspectivas diferentes, porque em algum campo há a mesma igualdade ali de pensamento. A gente pode ter diferenças, mas a gente se une pelo que nos une por igual, né? Então, essa aproximação, ela naturalmente vai sendo feita, como ele diz aqui, por esses movimentos religiosos que, de alguma forma, são um caminho de conexão com Deus, né? Os povos do mundo inteiro já confraternizaram como a das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade, todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, né? Aquela coisa tão... A gente briga por coisas tão banais, né? Que tem muito a ver com o nosso orgulho mesmo. E na união dos pensamentos, na união da necessidade de um socorro, de uma ajuda, é preciso encontrar um caminho sempre de diálogo, né? Então, far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana que se tornará apta a compreender essas besteiras, essas bobagens que a gente fica ali alimentando. Pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam, e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Então, hoje a gente tem um debate na sociedade, por exemplo, de desigualdade de gênero, que é profunda no nosso, que está em todos os lugares, né, da nossa casa, na sociedade, em qualquer lugar. E a gente vê, por exemplo, a ciência explicando que uma pessoa, ela não vai nascer, não pode ser gerada da costela de ninguém. Então, o ser superior, que era considerado o homem, ele dá um pedaço da costela para que a mulher, como um ser inferior, seja gerada, né? Um segundo ser, uma segunda instância. Então, essa ideia, a ciência vem mostrando que não é assim. E a gente ainda tem o fato de que, sem a mulher que gera, que tem a capacidade, os órgãos necessários para gerar uma vida, é aí que não é ter vida mesmo, né? Então, a gente tem ali ainda uma dissidência que vai sendo desconstruída pela ciência, né? Por esse progresso, esse entendimento de um Deus que não é vingativo, de um Deus que não castiga, que não é possível, né? Não é lógica, tem algumas lógicas que não fazem sentido. Então, aos poucos, isso é muito, muito visível, porque a gente vê as próprias instituições religiosas mais ponderantes, assim, mais pungentes, elas já manifestam isso como uma alegoria. Na época de Kardec já havia alguns posicionamentos nesse sentido, né? Que são céu e inferno como alegoria, Adão e Eva como alegoria, mas ainda tem uma frente grande de criacionistas, né? Que desconsideram a geologia da Terra, né? Que vem muito antes do processo da idade que se apresenta criacionismo, mas se entende que isso foi elementos que vieram trazidos de outros planetas, enfim. E a gente vê que ainda por trás disso, a disputa da verdade, né? É preciso que prevaleça a minha verdade. Então, ele diz, demolindo nas religiões o que é a obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ele prepara as vias para a unidade, né? Então, para alguns, assim, não é o nosso objetivo convencer, principalmente como espíritas, né? E coagir as pessoas, né, a acreditarem. Nossa, mas é um absurdo. Eu vejo hoje a geração mais nova, eles, assim, para eles é muito natural ver, porque a relação deles com a ciência é outra, diferente da nossa época.
é tudo muito rápido, tem muito mais informação, a gente tem nanotecnologia, a gente tem, né, muitos de nós presenciamos o homem indo à Lua ainda como uma ideia muito fantasiosa, e hoje a gente tem aí a ida do homem à Lua, vendo a face oculta da Lua e tirando foto e filmando, né, vendo a Terra de longe, registrando, e a gente tem satélites que registram, né, todo o movimento da Terra. Então, a cada geração vai se ganhando essas ferramentas, mas muitos ainda assim acreditam que o homem não é capaz de fazer isso, né, de ter esses registros. É claro que existem ali, muitas vezes, uma intenção de manipulação, e hoje com a inteligência artificial, às vezes é difícil você distinguir o que é verdadeiro e o que não é, né, apesar de ter ali ferramentas que já detectam, e a gente também pode ter um exercício crítico para detectar, mas às vezes é muito sutil, né, então, você montar um cenário, por exemplo, hollywoodiano, do homem indo à Lua, como foi o filme reproduziu a ida da Lua, e tudo bem, parecia, né. Então mas o que talvez seja mais interessante para a gente enquanto humanidade? A gente observar o quanto o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, ela dificulta, ela constrói muros, quando a ideia é que a gente se conecte, né, criando pontes. A fim de chegarem a as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, abrir mão de muitos formatos, de muitas crenças, de muitos dogmas, né. Pode parecer para uns o enfraquecimento daquela religião. A gente está cedendo isso, então a gente está enfraquecendo o poder de Deus, né. Então isso não tem jeito, isso aí é só quando a gente se liberar um pouco mais do orgulho mesmo, né, que a gente vai conseguir fazer isso, e aceitar isso enquanto humanidade. Desde algum tempo, o movimento se vem operando de descentralização, não, pulei aqui. Mas em virtude do processo de imutabilidade todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir de um campo oficial, em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo embaixo da iniciativa individual. Porque uma grande instituição, para mudar, gente, a gente tem visto muitas mudanças no próprio Vaticano, né, de uns anos, de umas décadas para cá, desde o João Paulo II, e assim, coisas que não são compatíveis, que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver, e que foram criadas exclusivamente para os homens, né. E aí quando vem até um papa mesmo, que é a autoridade máxima, contra esse tipo de coisa, ele também é perseguido por um grupo mais extremista, né. Então, esses grupos, hoje eles são minoria, eu acredito que eles sejam minoria, posso até estar enganada, mas em um momento eles vão deixar de existir, porque não tem mais o que se justificar a não ser o próprio interesse pessoal. Então, também o movimento pessoal, ele vai, ser muito mais fácil da gente começar a desconstruir isso, do que por uma instituição em si. Até porque é o nosso conhecimento íntimo mesmo, né, a nossa mudança íntima é que vai fazer a transformação social. Então não adianta a gente dizer só que, por exemplo, como espíritas, que nós vemos o mundo para evoluir, a reencarnação para evoluir e tal, e a gente não fazer, não usar essas habilidades, não usar essas questões, essa força para mudança, para mudar as nossas leis, a nossa sociedade, a nossa política. Se a gente não, um dos papéis também da doutrina espírita é fazer essa mudança social através dos homens. Então, se nós nos acomodamos só com a reforma íntima, né? Porque eu tenho que fazer a minha reforma. Mas o que é reforma íntima? É só eu xingar menos o outro, eu não matar ninguém, né? Ou é eu, de fato, fazer essa mudança? Eu estava até vendo aqui um projeto de jovens, né, adolescentes na escola pública no Rio Grande do Sul, que elas estavam fazendo uma campanha sobre a pobreza menstrual, né? Que o governo já tem um programa, mas às vezes esse programa também não chega para todo mundo, às vezes as pessoas não sabem como usar, ou não chega mesmo, né? Dependendo da região, o trabalho do SUS não chega para algumas pessoas.
E aí, essas meninas, elas se reuniram, fizeram uma campanha para arrecadar absorvente, e elas fizeram mais, elas fizeram reuniões e rodas de conversa para acolher as meninas, para poder discutir isso com os meninos, para poder, de alguma forma, ajudar nesse processo, porque no mundo que a gente vive, no século XXI, uma menina não poder estudar, não faltar à escola, faltar uma aula, que é importante, porque ela não tem absorvente, né, assim, é uma coisa muito surreal. Então, elas poderiam estar lá só usufruindo, a gente só poderia só: "Estou pagando o nosso imposto, o governo está fazendo, eu não vou fazer nada", mas elas perceberam que elas precisavam agregar nesse projeto e precisavam trazer isso para dentro da escola delas. Então esse movimento, né, que toca o nosso coração e que faz com que a gente, por exemplo, faça um movimento de mudança, de reforma íntima em relação ao egoísmo, então eu não vou ser egoísta, mas o que eu faço com isso? Eu tenho, usar as habilidades, usar a oportunidade para promover o bem e a mudança e a conscientização em relação ao problema. Esse é o objetivo também, não é só a transformação pessoal, né. Então ele diz: "A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ele quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados". E muitas vezes a gente vai trazer um discurso de mudança, um discurso de avanço, de progresso, mas ele é tão endurecido dentro dos nossos padrões, da nossa forma de ver o mundo, que ele também fica parado. Você não sai, você não avança, porque você não há humildade para ouvir o outro, não há humildade para dizer: "Olha, o que você trouxe para mim, apesar de eu não concordar com você, o que você trouxe para mim é interessante, mas todo o resto eu não concordo, mas isso que você trouxe é interessante". Não, nada que a pessoa traga, mesmo eu discordo, nada que ela traga é bom. Então isso é endurecimento, isso é atravancar o progresso, né. Só que o progresso é inevitável, a gente estuda isso na lei do progresso, e aí vai chegar uma hora que realmente aqueles que não acompanham o progresso, eles vão ficando para trás, eles não conseguem acompanhar. Então aquelas pessoas que não aceitam certas leis, por exemplo, que vão estar sempre quebrando as leis, se rebelando contra as leis, eh, fazendo ali, às vezes, tentando reverter. Gente, hoje fazem 36 anos do ECA, né, e a gente tem, um documento, um movimento, né, que vai trabalhar a criança e o adolescente, esse estatuto que foi criado para proteger, para tirar a criança e o adolescente de uma situação de violência, de ignorância, para que elas possam, de fato, ter um futuro. E como, existem questões até na aplicabilidade que ainda são frágeis, muitas vezes as pessoas é muito mais fácil, vamos resolver aí baixando a maioridade penal, né, fazendo coisas mais como se isso fosse resolver o problema. Ora, as cadeias estão aí lotadas e não se resolve o problema. Se vai resolver o problema da criança, que vai se tornar ali mais um criminoso, porque vai entrar ali, muitas vezes, numa situação mas nem tão grave, é criminosa, mas não é grave, vai sair de lá muito grave. Então esse é o problema? Não, isso não é o problema, né. Então talvez a gente tenha que olhar a causa, e aí a gente vê ainda discursos hoje de pessoas que querem acabar com isso. Por quê? Por quê? Porque, gente, eu falo isso lá na casa espírita. Olha, trabalhar para o mundo de regeneração dá muito trabalho, gente. A gente ser correto, ser honesto é muito trabalhoso. Fazer as coisas da forma correta é muito trabalhoso. Então, toda vez que tem alguma coisa que a gente tem que fazer, sei lá, aquela lei de LGPD de, dados, né, pessoais, você não pode tirar foto mais de criança, publicar de ninguém na casa espírita, e botar na rede social da casa espírita se não tiver autorização de uso de imagem, porque isso é crime, e a gente faz. Aí agora a gente vai fazer a festa junina, tira foto de longe, tira foto não sei o quê, tem que pedir autorização. Cara, não dá, vai fazer um evento. Então, assim, na evangelização a gente já bota isso porque a gente tem inscrição. Não, não pode, gente, porque você vai botar a foto de uma pessoa sem autorização dela, tá certo. "Ai, mas dá muito trabalho. Ai, isso é muito chato". É muito chato. É muito chato. É muito chato não fazer mais piadas preconceituosas, é muito chato muita coisa, né. Mas a gente precisa encontrar um caminho, né. Então essas rebeldias nossas nos custam muito caro, né.
No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipação. Gente, olha isso, exclusivista, intolerante. A gente tem que riscar muita coisa na nossa lista. Que for a emancipadora da inteligência, como não admitir senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a afundar na terra o reino do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhe combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que eles adoram sob os nomes de Jeová, Alá, o Deus, quando se puserem de acordo com todos os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um ser, o único ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre, os filhos do mesmo pai, e assim, quando passo terão dado a unidade. É aquilo, né? A gente diz que Deus é nosso pai, mas eu não reconheço outro como irmão, ou senão é o irmão rebelde, o irmão que... Né? Então, a gente realmente tem muita coisa para pensar, né, gente? Então, é isso. Hoje foi correndo rapidinho, gravado, mas em breve estarei com vocês. Vou passar para Regina para fazer o nosso evangelho. Muita paz a todos, gente. Fiquem com Deus.